dia a todos vocês, a todas vocês. Antes de tudo, agradecer muito a presença de todos. Eu vou pedir a Sérgio para deixar os agradecimentos para o final, porque 20 minutos cronometrados é difícil. Então, vou tentar apresentar o máximo possível dentro desse texto. Bom, vamos lá. O título, então, do nosso trabalho é A Tradição Dinâmica, o Transbordamento como Estratégia do Papa Francisco para ultrapassar a polarização entre o depósito da fé e da vida. Eu fiz o trabalho sob a orientação do professor Dr. Sérgio. Então, do começo, por que Francisco, né? Duas coisas eu queria chamar a atenção em relação a isso. A primeira, os encontros que eu tive com ele que me abriram a ideia, a possibilidade de estudá-lo. Eu estive pessoalmente com Francisco em dois momentos, em 2013 e em 2016. Em 2013, em maio, portanto 2 meses depois da sua eleição, tudo ainda era muito inédito para nós todos que não somos argentinos, né? E duas coisas me chamaram muito a atenção em Francisco. Uma característica de mobilização muito forte. No sábado, na Praça de São Pedro, ele conseguia se comunicar com uma multidão de um jeito que era completamente inusitado, ainda mais quando a gente lembrava de Bento XVI, que era profundamente recolhido, e João Paulo II, que na minha memória, nos últimos anos, já estava cometido de Parkinson. Ele, ao contrário, tinha uma capacidade de mobilização impressionante, uma capacidade muito grande de comunicação, de articulação. No dia seguinte, no domingo, presidindo a celebração eucarística, era como se Francisco mudasse de personalidade. Ele praticamente não se mexia durante toda a apresentação foi eu. Durante a celebração, totalmente recolhido, praticamente não se mexia. Aquilo me chamou muito a atenção. Um homem que era capaz de conciliar em si duas atitudes aparentemente contraditórias. Uma capacidade enorme de mobilização e, ao mesmo tempo, uma capacidade muito grande de recolhimento. Guardei isso. Poucos anos depois, nós começamos a assistir no mundo inteiro uma palavra tomar conta dos noticiários, chamada polarização. A partir, sobretudo, de 2013, aqui no Brasil, por causa das jornadas de junho, isso ficou muito presente no mundo inteiro e também no fenômeno religioso. Então, nós temos acompanhado de um tempo para cá essa palavra se tornar quase onipresente, como eu vou mostrar para vocês. Polarização, polarização. Polarização também no fenômeno religioso, como diz Peter Berger, atualmente ancorada numa polarização entre fundamentalistas e relativistas. Vou falar um pouco melhor sobre isso. Aí surge, já no âmbito do doutorado, aí já sob a supervisão de Sérgio, uma pergunta. Diante do cenário religioso atual, dividido, segundo Peter Berger, entre fundamentalismos e relativismos, como o Papa Francisco procura mobilizar a tradição e a renovação dentro do contexto católico? Então, esses dois aspectos são muito importantes para qualquer religião. A sua tradição, mas ao mesmo tempo a sua capacidade de renovar o modo como essa tradição é apresentada para os fiéis. Essa, então, se tornou a pergunta. O nosso objetivo, então, se tornou demonstrar como Francisco propõe um modelo indutivo, vou falar sobre isso, um modelo indutivo para lidar com uma relação entre a tradição e a renovação, que ele denomina como 2 depósitos. O depósito da fé e o depósito da vida, através de um transbordamento naquilo que ele também chama de tradição dinâmica, mantendo-se fiel ao núcleo da fé, enquanto faz dialogar essa fé com as contingências da realidade. Então, esse então se tornou o nosso objetivo. Qual é a proposta de Francisco para um fenômeno religioso que está hoje pautado sobre fundamentalismos e relativismos? Como propor a fé na modernidade, fazendo com que essa tradição se mantenha, mas ao mesmo tempo essa tradição dê respostas novas a necessidades novas da religião. Aí uma perspectiva teórico-metodológica, prometi aos mais próximos que vou tentar ser o mínimo técnico possível para não se tornar uma coisa dificílima, né? Aquilo que a gente trabalhou como perspectiva teórico-metodológica, especialmente 2 conceitos muito importantes durante o trabalho: a ideia de modernidade, de Habermas, e a ideia de religião, de Peter Berger. Esses 2 marcadores foram muito importantes para a gente situar o trabalho. Depois, como uma perspectiva conceitual metodológica, a praxeologia de Pierre Bourdieu. Bourdieu propõe uma série de conceitos que ele chama de caixa de ferramentas para serem utilizadas num trabalho acadêmico.
Os principais conceitos que nós utilizamos de Bourdieu foram campo, hábitos e estratégia. Eu não vou me deter com muita profundidade nisso, porque senão se torna uma coisa enorme. Mas é basicamente compreender o contexto que nós estamos trabalhando, o campo, o hábitos, as disposições que os agentes sociais herdam dessa cultura e as estratégias que ele vai desenvolvendo, as suas práticas no campo onde ele está inserido. Aí eu passo então aos 4 principais capítulos, dando uma ideia geral de cada um deles. A primeira parte do trabalho, a gente trabalha da ambivalência, a polarização, o esgarçamento dessa modernidade. A nossa hipótese no trabalho, e a gente procura demonstrar isso, é que o sintoma mais recente da modernidade é a polarização. Ou um dos sintomas presentes atualmente da modernidade é a polarização. A polarização, então, não como um desvio de rota, mas como um esgarçamento dessa modernidade. Aquilo que Lipovetsky chama de hipermodernidade. Nós não estamos propriamente numa pós-modernidade. Nós estamos numa modernidade esgarçada, numa modernidade esticada, numa modernidade levada até as últimas consequências. Uma palavra onipresente que é polarização. Todos nós acompanhamos nos últimos anos essa palavra se tornar quase um lugar comum no noticiário. De tanto utilizada, poderia se tornar sem sentido. A gente procura recuperar qual é o sentido da palavra polarização e como ela se dá atualmente. A modernidade, segundo Bauman e segundo Giddens, Lipovetsky e uma série de autores, a modernidade foi forjada em movimentos de diferenciação, de separação. Um exemplo simples para a gente entender é a divisão entre o público e o privado. Antes da modernidade, o que era do rei era o próprio reino. Com a modernidade, as coisas se separam. Uma coisa é o que é do rei, outra coisa é o que é do reino. Público e privado se separam. Mas ao mesmo tempo que a modernidade fez esse movimento de diferenciação, importantíssimo, ao mesmo tempo a modernidade começa a trabalhar com dicotomias, com ambivalências. O novo contra o antigo, as luzes contra as trevas. O tempo inteiro nós começamos, segundo Bauman, a escutar essas expressões, essas ambivalências modernas. A modernidade, então, com o passar dos séculos, é um processo, é claro, a modernidade, com o passar dos séculos, ela vai sendo cada vez mais hipermodernizada. Ela vai sendo esgarçada, esticada, à exaustão. E aquilo que era um movimento de diferenciação vai se tornando cada vez mais forte até se tornar polarização. Quando os lados têm uma dificuldade cada vez maior de procurar se encontrar para encontrar um projeto que seja comum para os dois lados. Não sei se está claro isso. A modernidade faz essa diferenciação e quanto mais esse movimento se esgarça, mais os lados vão se tornando tão opostos que eles agora têm cada vez mais dificuldade de se comunicar por um projeto que seja comum para os dois lados. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, a gente coloca a lupa especificamente sobre o fenômeno religioso. Como se dá a polarização no fenômeno religioso? A gente chama então essa parte de tradição e renovação, a polarização no fenômeno religioso contemporâneo. A primeira coisa importante a se dizer é que a teoria da secularização foi reformulada. A primeira ideia que nós tivemos de secularização é de que necessariamente, e essa palavra é importante, a ideia primeira da teoria da secularização era de que necessariamente, onde houvesse processo de modernização, a religião iria acabar. Deus iria deixar de existir. O que nós fomos vendo, sobretudo no século XX, e especialmente na segunda metade do século XX, é que, na verdade, essa secularização dependia de uma série de circunstâncias, de uma série de fatores. Muito mais do que uma secularização que acaba com a religião, nós temos aquilo que Berger chama de pluralismo. Ou seja, nós temos uma série de fenômenos dentro do fenômeno religioso. Determinados lugares, essa religião vai pouco a pouco arrefecendo a sua importância, mas em outros lugares a religião nunca esteve tão forte. Basta nós lembrarmos o nosso contexto político do ano passado, em que a religião foi usada o tempo inteiro como uma ferramenta para angariar um projeto político. Então, nós temos um embate, segundo Peter Berger, entre aqueles que defendem a tradição a todo custo. Nós não podemos mudar a tradição defendida a todo custo, e aqueles que querem renová-la a todo custo. Nós temos que mudar, nós temos que nos adaptar ao tempo presente.
Berger, então, chama essas duas opções de a opção dedutiva, eu deduzo tudo a partir da tradição, ou redutiva, eu reduzo a tradição porque o importante é dialogar com o mundo moderno. Precisaria, então, surgir, segundo Berger, uma terceira opção, uma opção indutiva. Revisitar aquilo que é nuclear na experiência da fé e fazer essa experiência de fé dialogar com as contingências da realidade. Não é propriamente mudar o núcleo da fé, mas é reformular, fazer crescer a compreensão desse núcleo da fé para fazer com que essa fé dialogue com a realidade prática da vida das pessoas. Daí, então, nós precisamos de uma opção indutiva. Aí chegamos à terceira parte, em que a gente vai se debruçar realmente sobre o nosso personagem principal, que é, primeiro, Bergoglio. Antes de Francisco, Bergoglio. Bergoglio forjado entre contradições. Aqui é muito importante a gente explicar por que a opção de dedicar um capítulo inteiro a revisitar a história de Bergoglio. Por quê? Porque para nós entendermos, segundo Pierre Bourdieu, as práticas de Francisco, como o Papa Francisco realiza suas práticas, nós precisamos revisitar Bergoglio, aquele que, na verdade, vai dar o fundamento das práticas atuais de Francisco. Primeira coisa, então, importante, revisitando a história de Bergoglio, é entender que ele é um homem nascido, ou uma criança nascida, entre opostos. Todas as biografias de Francisco, ele sempre chama atenção para isso. O fato de que ele ter nascido numa família, por exemplo, de imigrantes, fez com que ele se habituasse, desde o começo, a lidar com polarizações. Ele explica isso de uma forma muito simples, eu acho que nós todos entendemos. Bergoglio vem de uma família italiana, de imigrantes, ele já nascido na Argentina, seus pais não. Ele diz que desde pequeno se habituou a perceber que havia um conflito dentro de casa. Um desejo de se adaptar a uma cultura nova, mas ao mesmo tempo um desejo igualmente firme e relevante de manter a sua própria tradição. Como se manter unido à tradição e à raiz italiana, mas ao mesmo tempo está envolvido numa cultura diferente, a cultura latino-americana argentina. Então, desde o nascimento, Francisco está entre opostos, entre contradições. Um outro aspecto muito importante da biografia de Francisco, que nos ajuda a entender a sua prática, é a sua opção jesuítica. Francisco faz, em primeiro lugar, eu não vou fazer uma geografia de Francisco, mas não foi a primeira opção de Francisco ia fazer uma outra opção, mas o que chamou a atenção dele, ele conta isso, é que ele, como menino, se sentiu atraído pela companhia de Jesus porque ela era igualmente de vanguarda, ela estava liderando novos processos na igreja, mas ao mesmo tempo, segundo palavras dele, a companhia de Jesus era igualmente muito rígida na sua disciplina. Francisco diz que aquele Bergoglio jovem, com cerca de 18, 19 anos de idade, se sentiu atraído por uma companhia que era para ele igualmente à frente, mas ao mesmo tempo, praticamente, palavras dele, militar. Uma companhia de Jesus que se realizava de forma contraditória. E na verdade a gente vai ver que a espiritualidade ignaciana, que não é outra coisa senão o aprendizado do discernimento diante de possibilidades, isso vai ter uma incidência decisiva em Bergoglio e depois em Francisco. A gente dá um passo adiante e mostra dois momentos em que Bergoglio viveu essas tensões de um modo drástico, de um modo muito forte. O primeiro, a recepção do Vaticano II dentro da Companhia de Jesus. O Vaticano II, muitos de vocês devem saber, foi um processo ocorrido nos anos 60 do século passado na Igreja, que procurou fazer aquilo que João 23 chamava de adjornamento, ou seja, uma renovação, abrir as janelas da Igreja para que ela pudesse se comunicar de um modo diferente com a modernidade, porque até então o modo da Igreja lidar com a modernidade era de acusação. João 23 procura instalar um novo modelo de funcionamento da Igreja, fazendo com que essa Igreja dialogue com a realidade contingencial da modernidade. A recepção do Vaticano II foi bastante tensa no mundo inteiro, e Francisco diz, na Companhia de Jesus de modo privilegiado. Entre aqueles que viam o concílio como um problema que deveria ser rejeitado, e aqueles que viam o concílio como uma salvação, e a partir de então tudo deveria ser transformado. Francisco, quando ele se torna provincial,
ele dizia que nesse período a Companhia de Jesus estava entre os restauracionistas e os revolucionários utópicos. E a proposta dele, segundo ele, não era nenhuma coisa nem outra. Mas, ao mesmo tempo, uma outra experiência decisiva para Bergoglio é quando ele, já provincial da Companhia de Jesus, lidera a Companhia de Jesus com 36 anos de idade no meio da ditadura militar argentina. E isso, o próprio Francisco diz, escolhê-lo como provincial aos 36 anos de idade de uma Companhia de Jesus na Argentina, no meio de uma ditadura, segundo ele, foi uma loucura. Muito provavelmente, eu tenho 36 anos e não me imagino nesse lugar, de liderar a Companhia de Jesus no meio da ditadura argentina, que, como nós sabemos, foi extremamente violenta. Extremamente violenta. Os militares na Argentina realmente fizeram um processo ditatorial bárbaro. Ao contrário de uma opção, que era a opção de fazer um confronto direto contra a ditadura, ou uma parte do clero que foi subserviente à ditadura, Bergoglio fez uma outra opção. Bergoglio não optou nem pelo confronto direto contra a ditadura, e isso o acompanhou a vida inteira como uma crítica, como se ele fosse um entregacionista, ou Bergoglio também não faz a opção de ser subserviente à ditadura, como uma parte relevante do clero na Argentina foi. Ele procura atuar pelos bastidores, salvar as pessoas, e não propriamente ir para o confronto. Depois desse tempo, Bergoglio passa esse tempo inteiro e, na Companhia de Jesus, ele é visto como um conservador. Sim, pasmem, hoje as pessoas dizem que Francisco é um comunista, revolucionário e tudo mais, mas dentro da Companhia de Jesus, durante longos anos, Bergoglio foi visto como um grande conservador. Não se sabe muito bem, os biógrafos não têm muita clareza disso, Francisco não fala. Não se sabe se esse tempo que ele passou na Alemanha para fazer o seu doutorado foi um convite ou foi um convite. Vocês entenderam, né? Não se sabe muito bem se ele foi convidado ou se ele foi mandado para a Alemanha, porque ele não era muito bem visto na Companhia de Jesus na Argentina nesse tempo, porque era visto como um conservador. Esse período, segundo ele, é um dos períodos mais tristes da sua vida. Só para vocês terem uma ideia, todos os dias, ou quase todos os dias, ele ia para a frente do aeroporto da cidade onde ele estava, porque ele sabia o avião que partia naquele dia para a Argentina. Tamanha a melancolia dele. Por exemplo, ele não assistiu os jogos da seleção argentina durante a Copa do Mundo naquele tempo que ele ficou lá. Porque segundo ele, foi muito, muito triste, mas para ele foi revelador porque ele fez um encontro com Romano Guardini, que obviamente não foi um encontro pessoal, mas por sua obra, Romano Guardini tem um trabalho de filosofia que procura demonstrar que os contrários não são necessariamente contraditórios. A vida é permeada de ambivalências, e são ambivalências contrárias, mas não necessariamente contraditórias. Nós somos capazes de amar e odiar a mesma pessoa. Nós somos felizes e tristes o tempo inteiro. São contrários, mas que na nossa vida não são coisas contraditórias. A gente conclui essa parte dizendo que o hábitus de Francisco, ou o hábitus bergogliano, é um hábitus clivado. É uma expressão que Pierre Bourdieu chama para falar sobre determinados agentes sociais que têm uma estrutura interior clivada, contraditória. São formados entre contradições. E por isso, segundo Pierre Bourdieu, tem mais facilidade de lidar com situações tensas e contraditórias. A última parte, prometo, a tradição dinâmica. O transbordamento do depósito da fé e da vida. Aí sim, a gente se debruça propriamente sobre a prática de Francisco, a estratégia de Francisco. Primeira coisa muito importante, Francisco parte daquilo que a gente está chamando no trabalho de hábitos primário, que é uma expressão também de Pierre Bourdieu. Qual é a disposição, qual é a parte mais importante para Francisco, o núcleo da experiência da igreja? A evangelização, propor o encontro pessoal com Jesus Cristo através de uma chave de misericórdia. Evangelização e misericórdia são duas expressões importantíssimas para Francisco. São duas realidades muito importantes para Francisco. E ele sabe, Francisco sabe, que na igreja nós teremos o tempo inteiro tensões, conflitos, embates, disputas. Francisco, muito provavelmente, é um dos poucos papas nos últimos anos em que, ao invés de escamotear o conflito, ele coloca o conflito às claras. Para lidar com essas tensões, ele propõe 4 princípios fundamentais. Está lá no Evangelho Gaudium. O tempo é superior ao espaço,
Ou seja, mais importante do que nós lutarmos para ver quem ocupa mais espaço, é mais importante gerar processos a longo prazo. O tempo é superior ao espaço. Veja, as estratégias de Francisco para lidar com a polarização. A segunda coisa, a unidade prevalece sobre o conflito. Então, mais importante do que nós ficarmos reforçando os conflitos internos na igreja, claro, isso também, segundo Francisco, é para a realidade social, não só para a igreja. Mas ao invés de nós ficarmos batalhando num conflito interminável, reconhecer o conflito, mas procurar aquilo que nos une. A terceira coisa, a realidade é mais importante do que a ideia. Esse é um aspecto central do pontificado de Francisco. Mais importante do que nós idealizarmos como os fiéis deveriam viver, levar em consideração a vida concreta dos fiéis. Esse é o princípio, um dos princípios mais importantes que Francisco utilizou para permitir, em determinados casos, numa nota de rodapé no Amores de Letícia, a comunhão para casais de segunda união. E por fim, o todo é superior à parte. Ou seja, nós devemos levar em consideração as partes, mas nós temos que procurar um todo. O todo é mais importante do que as disputas de cada grupo. Esses 4 princípios vão levar ao princípio que nós utilizamos durante todo o trabalho, que ele chama de transbordamento. O transbordamento para Francisco é a estratégia, a prática que nós podemos desenvolver dentro da igreja e fora dela para ultrapassar a tensão entre uma tradição a todo custo e uma renovação a todo custo. Para Francisco, não adianta nós ficarmos imaginando que nós temos que ter uma tradição agora igual a de 100 anos atrás. Mas ao mesmo tempo, para Francisco, nós não podemos renovar essa tradição de tal modo que fissure aquilo que é nuclear na fé. Para isso, Francisco vai mobilizar, ao invés de tradição e renovação, ele vai falar sobre 2 depósitos. O depósito da fé e o depósito da vida. Isso é muito importante no pontificado de Francisco. Francisco coloca lado a lado aquilo que é central na experiência da fé, mas ao mesmo tempo a vida prática dos fiéis. Francisco acredita que nós temos que levar em consideração a vida concreta dos fiéis. E na vida concreta dos fiéis existem sinais para compreender melhor como lidar com o que é nuclear na fé. Aí uma citação que eu acho que exemplifica bem o que significa tradição dinâmica. A tradição é uma realidade viva. E somente uma visão parcial pode conceber o depósito da fé como algo de estático. A palavra de Deus não pode ser conservada em naftalina, como se tratasse de uma velha coberta que é preciso proteger da traça. Não. A palavra de Deus é uma realidade dinâmica, sempre viva, que progride e cresce, porque tende para uma perfeição que os homens não podem deter. Essa é a lei do progresso. Pertence à condição peculiar da verdade revelada, isso é importantíssimo, enquanto transmitida pela igreja, e não significa de modo algum uma mudança de doutrina. Lá no trabalho eu desenvolvo um pouco melhor isso. Não se pode conservar a doutrina sem fazê-la progredir. Nem se pode prendê-la a uma leitura rígida e imutável, sem humilhar a ação do Espírito Santo. Para Francisco, a igreja continua sendo conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo continua gerando processos dentro da igreja, inclusive de uma compreensão mais aprofundada do núcleo da fé. Por fim, as considerações finais. Francisco sabe que as tensões estão presentes na igreja e por isso não as esconde ou simplesmente tolera. Ele coloca os conflitos à vista. Em uma das biografias, Francisco diz que uma experiência que ele teve como cardeal foi decisiva para ele nos processos que ele gera hoje. Quando ele era cardeal, ele participou de alguns sínodos e ele escutou alguns cardeais dizendo aquilo que se podia discutir ou não se podia discutir nos sínodos. Francisco, tendo feito essa experiência, ele disse: eu quero abolir isso dentro da igreja. Todos os assuntos devem ser permitidos. Todos os assuntos devem ser permitidos. Ou seja, colocar às claras que nós temos conflitos dentro da igreja. Conflitos de interesse, conflitos de doutrina, conflitos de interpretação. Ao invés de reafirmar a tradição, porque sempre foi assim, ou reduzi-la a todo custo, porque temos que ser modernos, Francisco ultrapassa a tensão por transbordamento, o que ele chama de uma tradição dinâmica. Vamos lá. Como essa tradição dinâmica, então? Partindo do núcleo da fé, então, se recupera aquilo que é nuclear na fé, o seu centro, a sua essência mais profunda,
mas fazer dialogar essa fé e dar novas respostas para os novos desafios presentes na realidade concreta da vida das pessoas. Uma alternativa indutiva, ao invés de ficar batendo o pé dizendo que nada muda, ou então fazer aquilo que ele chama de uma revolução dentro da igreja, uma opção indutiva, uma tradição que cresce, a sua compreensão, a compreensão da tradição deve crescer. É por isso que Francisco fala sobre assuntos que geram em alguns de nós, um certo incômodo e constrangimento, porque nunca se falou. Então, casais de segunda união, comunidade LGBT, Francisco fala o tempo inteiro sobre isso, por quê? Porque ele sabe que isso está presente dentro da igreja. Isso deve ser mostrado, deve ser colocado às claras. Agora, isso é um agradecimento que eu faço sobretudo à banca, né? Na qualificação eles me ajudaram a aprofundar isso. Esse transbordamento de Francisco parte de um lugar. Né? Na banca, os avaliadores me chamaram a atenção para esse risco de imaginar um Francisco que ultrapassa a polarização sem tomar partido. Não, Francisco tem um lado, Francisco tem uma posição. E está marcada por uma hermenêutica do Vaticano II, de renovação, por uma espiritualidade narciana, de discernimento, e pela teologia do povo, que eu não vou desenvolver aqui, uma teologia latino-americana, argentina, de opção pelos e com os pobres. Mas isso talvez não seja uma grande novidade para nós. Talvez a grande novidade de Francisco é falar sobre periferias existenciais. Nós não devemos nos preocupar somente em estar com os pobres materialmente, financeiramente, mas ir ao encontro daqueles que estão nas periferias existenciais. Não significa que são pessoas que têm uma existência pobre. São pessoas que estão na periferia do que era até então nuclear no ensinamento da igreja. Uma outra citação que eu acho que ajuda a entender. Na tradição dinâmica, o essencial permanece. Não muda, mas cresce. Isso é muito importante. Não é que vai mudar a fé. Vai fazer com que cresça a sua compreensão. Cresce na explicitação e na compreensão. Ela cresce como uma pessoa cresce. Pelo diálogo, que é como uma amamentação para a criança. O diálogo com o mundo que nos cerca. O diálogo faz crescer. Se não dialogamos, não podemos crescer. Permanecemos fechados, pequenos, anões. Não posso me contentar em andar com antolhos. Não sei se você sabe o que é antolhos, eu não sabia. É aquilo que o burro usa nos olhos para olhar só para frente. Não posso me contentar em andar com antolhos. Preciso enxergar e dialogar. Dialogando e ouvindo a outra opinião, posso, como no caso, aí exemplos claríssimos. Caso de pena de morte, tortura, escravidão, eu posso mudar meu ponto de vista. A doutrina cresceu com a compreensão. Isso é a base da tradição. Foi essa ideia que Francisco utilizou para solicitar que se tire do catecismo da Igreja Católica uma justificativa para a pena de morte. Francisco vai abolir isso dentro do catecismo. A opção indutiva, então, estará sempre marcada por oposições. Francisco sofre oposições, e ele fala sobre isso o tempo inteiro. Oposições daqueles que dizem Francisco está indo longe demais, ou, segundo Francisco, dos que dizem as suas reformas não são suficientemente concretas. Francisco diz naquele livro Vamos Sonhar Juntos que ele sofre uma perseguição dentro e fora da igreja de fundamentalistas e relativistas. Agora, nós não podemos negar que, sim, existe uma campanha orquestrada e clara, sobretudo dos fundamentalistas. Francisco sofre hoje uma pressão radical do campo dos fundamentalistas. Mais do que estabelecer posições personalistas e definitivas, aposta-se em gerar processos, e de modo colegiado. Francisco propõe um pontificado em que ele não é o dono da verdade e o dono do modo de fazer a igreja. Ele gera processos, por isso a gente fala o tempo todo de sínodo. Agora nós teremos um sínodo sobre o sínodo, para nós interpretarmos o modo como nós estamos sendo uma igreja colegiada. E para concluir, eu não vou responder porque precisaria de um outro doutorado, e eu preciso me recuperar desse. O pontificado de Francisco, vou usar uma pergunta. O pontificado de Francisco, vai ele inaugurar um novo hábitos dentro da igreja? Essa é uma pergunta que eu acho interessante. Francisco, concluindo seu ministério, vai ser capaz de gerar um novo hábitos, ou seja, ele vai propor um novo tipo de ministério para os próximos papas, e aquilo que ele começou a fazer, gerando esses processos, vai ter continuidade? Essa é uma pergunta. E finalmente, para concluir, prometo uma última frase importantíssima para ele. Se queremos sair desta crise, essa crise são vários tipos.
Para Francisco, a crise existencial, a crise social, a crise na religião. Se nós queremos sair desta crise menos egoístas do que quando entramos, precisamos nos deixar tocar pela dor dos outros. Isso é central para Francisco. Não é possível para Francisco fazer teologia, nada dentro da igreja, sem tocar na dor concreta da vida real das pessoas. Há uma frase no romance Imperium, de Hölderlin, que me diz muito, palavras dele, tá? Afirma que a ameaça do perigo no meio de uma crise nunca é total. Que há sempre uma saída para escapar da destruição. A frase é: onde está o perigo, cresce também o que nos salva. Esse é o dom na história humana. Há sempre uma saída para escapar da destruição. A humanidade tem de agir precisamente aí. Ou seja, ao invés da gente fazer de conta que não existe uma crise, entrar nela. Na própria ameaça. É aí que se abre a porta. Essa frase de Hölderlin me acompanhou em várias situações da vida. Eu tenho a impressão de que essa frase acompanha ainda hoje Francisco. Onde está o perigo, cresce também o que nos salva. Tenho a impressão, e é isso que a gente está tentando defender nessa tese, que com a tradição dinâmica, Francisco está procurando abrir uma porta. Abrir uma porta nos processos eclesiais, mas também propor abrir uma porta socialmente, existencialmente, para que nós não fiquemos presos na crise, mas, obviamente, reconhecendo que ela existe, ultrapassá-la, transbordando, indo para além dela, naquilo que ele chama de tradição divina. Obrigado.